Amados irmãos, nessa manhã nós somos convidados a examinar um pecado que, embora muitas vezes seja considerado pequeno, às vezes comum e até aceitável, é tratado nas Escrituras com uma extrema seriedade. Nós vimos um pouco disso na liturgia e hoje nós vamos meditar sobre o pecado da murmuração. Qual foi a última vez que você murmurou de alguma coisa? Do seu dia, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de algum irmão talvez? Murmurou acerca do seu trabalho, dos seus estudos? Murmurar, meus irmãos, significa expressar descontentamento, queixar-se, lamentar-se, rebelar-se, como nós vimos em Números capítulo 16 na liturgia, lamuriar-se, ou até mesmo falar contra alguma coisa. Eu já fiz uma exposição sobre esse tema lá em agosto de 2022, porém acredito que devido à nossa facilidade de se perder, e falo da minha, aprove a Deus falar comigo novamente sobre este pecado. Sim, é um pecado. Naquela ocasião eu usei como base o texto de Filipenses capítulo 2, verso 14 ao 16, que diz para fazermos tudo sem murmurações nem discussões, para que sejamos irrepreensíveis e puros filhos de Deus. Não sei se a grande maioria vai relembrar desse tema, mas, como eu falei, nós nos esquecemos facilmente de algumas coisas que Deus nos trata, domingo após domingo, principalmente por conta do nosso pecado. Portanto, hoje, meus irmãos, ao entrarmos na exposição desse texto, peço que não o façamos apenas como observadores da história de Israel, porque aqui em Números nós vemos a história de Israel. Façamo-lo como examinadores do nosso próprio coração. Que o Senhor nos conceda graça para ouvir, humildade para reconhecer nossos pecados e fé para responder a sua palavra. E que no final dessa exposição sejamos não apenas confrontados, mas transformados de murmuradores para adoradores. E talvez você possa dizer: mas eu não sou um murmurador. Amém, glória a Deus por isso. Que Deus preserve o teu coração quanto a isso. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém, algum cristão que murmura, que reclama, e nós vamos entender a profundidade disso nessa manhã. Diante da palavra do Senhor, vamos ler então Números capítulo 14, do verso 1 ao 38. Peço que você se coloque de pé, teremos bastante tempo para sentar depois. Números 14, do 1 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e no-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este.
Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparecesses, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um homem só, então as nações que ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Amanhã virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a mão, jurando que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém, os vossos pequeninos, que dizeis que seriam por presa, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei: certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés enviara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar contra ele toda a congregação, trazendo infame relatório sobre a terra, estes mesmos homens, que trouxeram más notícias sobre a terra, morreram de praga perante o Senhor. Porém, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Senhor bendito, mais uma vez é a Tua palavra que nós lemos, expomos e, obviamente, meditamos enquanto lemos. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade para conosco. Obrigado pela oportunidade que temos de Te conhecer ainda mais através dessa palavra. Fala ao nosso coração nessa manhã através da ação do Teu Santo Espírito, assim como o Senhor tem falado comigo. E usa da minha vida com misericórdia, Pai, porque também sou pecador nessa área e careço, sim, da Tua misericórdia e do Teu perdão.
Te pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Senhores, a murmuração é um pecado sutil. Ela não se apresenta, na maioria das vezes, com aparência de rebeldia escancarada ou de oposição declarada contra Deus. Não, nós não fazemos isso. Pelo contrário, ela se esconde em palavras aparentemente simples, em comentários cotidianos, em expressões da nossa insatisfação, que aos olhos humanos parecem inofensivos. Mas diante de Deus, como nós vimos nesse texto, a murmuração revela algo mais profundo. Ela revela o estado do nosso coração. A murmuração não começa nos nossos lábios, ela começa na alma. Ela nasce de um coração que, em algum nível, deixou de confiar plenamente na bondade, na sabedoria e, por que não, na soberania de Deus. Quando o homem murmura, ele não está apenas reagindo às circunstâncias, ele está, ainda que de forma indireta, imperceptível, questionando o governo de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Murmurar, então, é essencialmente dizer mais ou menos algo assim: Deus, eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor está fazendo. E ainda, talvez mais profundamente, Deus, eu não confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Esse é o problema central da murmuração, meus irmãos. Ela não é apenas um pecado de palavras, ela é um pecado de incredulidade. Ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus leva a murmuração muito a sério, não como algo trivial, mas como uma expressão de rebelião contra Ele. O povo de Israel, por exemplo, como nós lemos aqui em Números, capítulo 16 e agora no capítulo 14, experimentou a mão poderosa de Deus de uma maneira extraordinária. Eles viram o livramento do Egito, presenciaram alguns milagres, foram sustentados diariamente no deserto e ainda assim, repetidas vezes, murmuraram contra o Senhor. O Senhor deu água, deu pão, iluminou a noite, trouxe sombra de dia, como nós lemos no texto. Isso nos ensina uma verdade profundamente humilhante para nós. Não é a ausência de evidências da graça de Deus que nos leva a murmurar. Não. É a dureza do nosso coração. Nos ensina que milagres não transformam o coração. Apenas a graça de Deus pode fazer isso. Mesmo cercado por bênção, meus irmãos, ainda assim somos inclinados à insatisfação. Mesmo sustentados pela providência divina, ainda assim questionamos. Mesmo conhecendo a fidelidade de Deus no passado, sobre o povo de Deus, sobre as nossas vidas, ainda assim duvidamos no presente. A murmuração, portanto, é um espelho da nossa condição espiritual. Por isso eu falei no início, prestemos atenção no texto, mas olhando para nós mesmos, para a nossa condição espiritual. Ela expõe a tendência de viver mais pelas circunstâncias do que pela fé. Mais por aquilo que está acontecendo conosco, ao nosso redor, do que pela fé. Ou seja, mais do que vemos, do que pelas promessas de Deus sobre a nossa vida. Além disso, a murmuração ela é perigosa, porque ela raramente permanece isolada. Nós vimos isso no texto. Ela se espalha, ela contamina ambientes, influencia pessoas, enfraquece comunidades e muitas vezes se torna um padrão de vida. Um coração murmurador dificilmente permanece sozinho. Ele encontra eco em outros corações igualmente inclinados à incredulidade. E assim, meus irmãos, aquilo que começa com uma simples reclamação pode se transformar em uma cultura de descontentamento, em uma atmosfera espiritual pesada, onde a gratidão é substituída pela insatisfação constante, dia após dia. Mas há algo ainda mais sério, irmãos. A murmuração não apenas revela o coração, ela provoca a Deus. As Escrituras nos mostram que murmurar é, em última instância, murmurar contra o próprio Senhor. Não são simplesmente contra as pessoas ou contra as circunstâncias. Ainda que as palavras sejam dirigidas a pessoas ou circunstâncias ou situações,
o alvo final da murmuração é Deus, porque é Ele quem governa todas as coisas. E nós, como bons reformados, temos o hábito de dizer: Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Não é mesmo? Portanto, murmurar é questionar a providência divina, é olhar para a vida e dizer, ainda que silenciosamente: isso não deveria estar acontecendo comigo. Em Números 14, encontramos o povo de Israel diante de uma decisão crucial. Nós vamos ver isso lá no capítulo 13. Eles estavam às portas da terra prometida, do cumprimento da promessa de Deus para essa terra prometida. Nós vemos ali o relato dos espias no capítulo 13, e no entanto, em vez de eles avançarem em fé, recuaram em incredulidade. 2 espias dizendo que era possível avançar e seguir, porque o Senhor seria com eles, mas 10 murmuraram: não será possível. E o que marcou esse momento, meus irmãos? A murmuração. Eles choraram, reclamaram, distorceram a realidade, rejeitaram a liderança de Deus através de Moisés e Arão e até desejaram voltar para o Egito, o lugar da escravidão. Esse episódio não é apenas um registro histórico, ele é um espelho espiritual. Nele vemos a nós mesmos, vemos a nossa tendência de esquecer a graça passada, ou a graça que nos alcançou num belo momento, de duvidar da fidelidade presente e de temer o futuro como se Deus não estivesse nele. Como nós pecamos. Mas ao mesmo tempo, esse texto também nos aponta para a graça de Deus, porque mesmo diante da murmuração nós vemos o quê? A intercessão, a paciência de Deus e, acima de tudo, a fidelidade de Deus em cumprir os seus propósitos. Ele não muda, ele não vai mudar. Meus irmãos, apesar de ser um trecho um tanto longo, hoje nós vamos ver 10 verdades sobre a murmuração contidas nesse texto. E também, já enquanto expomos essas 10 verdades, em cada ponto nós vamos ver algumas aplicações. Então eu peço que você preste bastante atenção. E eu peço que, como o Senhor falou comigo, fale contigo também nessa manhã. E que alguns questionamentos possam nos levar a pensar: em que temos murmurado e por que temos murmurado? O primeiro ponto vai falar que a murmuração revela um coração incrédulo. Nós vamos ver isso do verso 1 ao 4. Observe o que diz o verso 1. Levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Após o relato dos espias, passada uma noite, tudo mudou. Isso não é arrependimento, irmãos. Esse choro não é de arrependimento. É um choro de desespero sem fé diante do relato dos espias. É um choro por falta de esperança. O que faremos agora? O que vai ser de nós? Gigantes, não vamos conseguir. Versículo 2 diz que todos os filhos de Israel murmuraram. Note, irmãos, não foram alguns, foram todos. O pecado da murmuração, como vimos, ele é coletivo, ele se espalha. Como diz Hebreus: exortai-vos mutuamente cada dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha a importância de nós nos exortarmos mutuamente. A murmuração contamina ambientes, contamina famílias, contamina amizades e, pasmem, meus irmãos, contaminam igrejas, o povo de Deus. Vejamos o versículo 3. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Eles começam aqui a romantizar o Egito. Parece que esquecem da escravidão, dos açoites, de toda aquela opressão que eles tiveram lá. A incredulidade distorce a memória deles e talvez distorça a nossa também. É como se eles dissessem: a escravidão era ruim, mas tínhamos alguns benefícios. E no versículo 4: levantemos um chefe e voltemos para o Egito. Aqui não é apenas reclamação, senhores, é rebelião. Eles estão rejeitando o plano de Deus, a liderança que Deus levantou sobre eles. E eles estão dizendo: não queremos o caminho de Deus. Como disse João Calvino, a murmuração é uma forma oculta de rebelião contra Deus. Uma forma oculta. Nós dificilmente, eu não sei você, paramos para pensar: eu estou murmurando, mas
não é contra Deus, é contra o meu irmão, é contra o meu líder, contra o meu pastor. Toda vez que murmuramos, estamos dizendo: Deus, eu não confio no Senhor. Lembremos do que disse Jesus: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, verso 45. Então, senhores, se há murmuração constante, há incredulidade em nosso coração. Algumas questões. Você tem reclamado mais do que tem agradecido? Você tem saudades do Egito, da sua vida antiga? Você tem questionado os caminhos de Deus? Por que isso? Por que estou passando por isso? Por que isso agora? Logo, meus irmãos, a murmuração é a linguagem de um coração que não confia, que é incrédulo. Segundo ponto, a murmuração despreza a graça e a providência de Deus. Vamos ver isso do verso 5 ao 7. E o verso 5 já diz: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto. Que contraste, senhores! Enquanto o povo murmura, os líderes se humilham. Eles não discutem, eles ainda intercedem pelo povo. Vejamos o verso 6 e o 7. Josué e Calebe disseram: a terra é muitíssimo boa. Muitíssimo boa, como se eles estivessem querendo frisar: teremos dificuldade sim, mas também tivemos dificuldade até aqui, mas o Senhor foi conosco, e a terra é muito boa. Aqui nós encontramos a voz da fé. A fé não nega a realidade que estamos vivendo, mas ela interpreta a realidade à luz da promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa para esse povo. O povo viu gigantes, os 10 espias. Josué e Calebe viram Deus, viram uma oportunidade de Deus ser glorificado através desse desafio. No versículo 8 eles continuam: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar. Eles entendem algo especial aqui. Tudo depende de Deus, não de nós, não da nossa força. A murmuração ignora isso, meus irmãos. Ela ignora a graça passada, como diz o Salmo 78, esqueceram-se das suas obras. E como diz Paulo aos Filipenses, fazei tudo sem murmurações. Matthew Henry, um escritor, escreveu o seguinte: aqueles que esquecem as misericórdias passadas de Deus murmuram contra as providências presentes. Aqueles que esquecem as misericórdias passadas murmuram contra as providências presentes. Agora deixe-me perguntar, irmãos, você ainda se lembra das obras de Deus sobre a sua vida? O que Ele fez? Ou vive como se Deus nunca tivesse feito nada por você? A murmuração, ela cresce onde a memória da graça morre. Não desprezemos a graça de Deus, aquilo que Ele tem feito por nós, dia após dia. Ou melhor, aquilo que Ele fez uma vez só, para todo sempre, entregar seu Filho, perfeito, unigênito, por nós pecadores, murmuradores. Terceiro ponto, a murmuração traz o juízo justo de Deus. Vejamos o alerta no versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, dizem Josué e Calebe. Mas o povo não ouviu, e Deus responde, mais adiante no versículo 29, neste deserto cairá o vosso cadáver. Uma geração inteira, senhores, perdeu a promessa. Por quê? Hebreus nos responde, não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 19. A murmuração é o fruto, a raiz é incredulidade, e Deus leva isso a sério. Paulo nos adverte, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Tiago também nos diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A murmuração traz o juízo de Deus. Charles Spurgeon afirmou certa vez, a murmuração é a ferrugem da alma. A ferrugem corrói o ferro. Algumas aplicações. Não tratemos a murmuração como algo pequeno. Ela pode endurecer, sim, o nosso coração.
ela pode nos afastar da presença de Deus, porque levamos isso culturalmente, naturalmente, como se não fosse uma ofensa ao Senhor. Ela pode revelar que a sua fé, a minha fé, é superficial. A nossa murmuração pode trazer ainda o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Quarto ponto: a murmuração endurece o coração ao ponto de rejeitar a Deus. Observemos o versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Meus irmãos, aqui nós vemos um agravamento do pecado. Como se não bastasse murmurar, reclamar da sorte, faltar com fé ao Senhor, o povo aqui não apenas murmura, agora ele quer eliminar aqueles que falam a verdade. Josué e Calebe foram fiéis, eles apontaram para Deus, mas a resposta do povo foi o quê? Violência. Este é o progresso do pecado. Primeiro vem a murmuração, depois a rejeição da verdade, por fim a perseguição aos justos. Jesus disse: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. João capítulo 3, verso 20. Um coração endurecido, senhores, não suporta a verdade. Mas notemos o final do versículo: a glória do Senhor apareceu. Deus intervém. Quando o pecado atinge o seu auge, Deus se manifesta com misericórdia para os seus, para aqueles que creem. Nós vemos isso acontecendo sobre a nossa nação. A verdade transformada em mentira, e essa mentira sendo válida como verdade. Quantas vezes fazemos isso com a murmuração? Levamos ela tão a sério, tão a sério. Alguns questionamentos para as nossas vidas. Você aceita a correção ou se irrita com ela? Você resiste à verdade quando ela confronta o seu pecado? Um coração murmurador não quer ser confrontado, quer ser confirmado. Nós sabemos disso, meus irmãos. Eu fiz muito isso há alguns anos atrás. Questionar a liderança e tentar trazer outras pessoas para perto para confirmar a minha verdade. Não é assim que nós fazemos? Nós queremos arrastar alguém para aquilo que nós achamos que é verdade. Nós não vamos resolver aquela situação ou aquele problema. Quinto ponto: a murmuração provoca a ira justa de Deus. Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Note isso, murmurar é provocar a Deus. Não é algo neutro, é ofensivo. Eles questionaram a soberania de Deus. No versículo 12, o que Deus diz? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aqui Deus anuncia o seu juízo. Aqui vemos a santidade de Deus. Deus, ele é paciente, mas ele não é indiferente ao pecado. Deus prometeu deserdar, isso que significa essa palavra, rejeitar, deserdar o povo da promessa e levantar outro povo. Você consegue entender o que é tirar alguém de um testamento, de uma herança? Depois de uma promessa, depois de algo declarado e registrado? Aqui Deus não está se arrependendo, Ele está dizendo que Ele vai levantar um outro povo, como Ele prometeu que levantaria, e Moisés iria liderar este povo. Versículo 12: a nossa murmuração é desprezo pela autoridade de Deus, rebelião contra a sua vontade, ingratidão diante da sua graça. Quantas vezes tratamos a murmuração como algo normal, mas Deus a trata como uma provocação direta à sua santidade, trazendo a sua ira. Sexto ponto: a intercessão de Moisés é um tipo de Cristo. Vamos ver isso, encontrar isso do verso 13 ao 19. Agora veremos algo glorioso aqui, senhores, a intercessão. No versículo 13, respondeu Moisés ao Senhor. Moisés então se coloca entre Deus e o povo. E olha que sofreu esse Moisés
com esse povo murmurador. E talvez nós poderíamos pensar, já era motivo, de ele dizer: Senhor, faz-se a tua vontade, castiga esse povo, porque eu mesmo tenho sofrido com a murmuração dele. Mas não, Moisés se coloca entre Deus e o povo. Primeiro, Moisés apela para a glória de Deus, verso 13 ao 16. Moisés diz em essência: Senhor, o que os egípcios dirão? Moisés aqui se preocupa com o nome de Deus, e nós vimos isso no texto. Um Deus que tirou com grande poder o povo do Egito, que conduziu pelo deserto, que trouxe provisão, e agora o Senhor vai abandonar esse povo. O que os ímpios vão dizer? O que os inimigos vão dizer? Que o Senhor desistiu desse povo por conta da murmuração deles? Segundo, Moisés apela ainda para o caráter de Deus. O Senhor é longânimo, grande em misericórdia. Moisés cita o próprio caráter revelado de Deus. Ele ora baseado na palavra de Deus. Quantas vezes fazemos isso, meus irmãos? Murmuramos e não lembramos de orar ao Senhor sobre certas situações. Terceiro, Moisés então pede perdão. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo. Aqui nós vemos a graça de Deus. Moisés é sim um tipo de Cristo. Assim como Moisés, Cristo intercede por nós. Cristo se coloca em nosso lugar. Nós oramos, meus irmãos, baseado no caráter de Deus? Baseado na sua santidade, na sua bondade, na sua justiça? Você intercede por outros ou apenas reclama deles? Sétimo ponto: o perdão de Deus não anula as consequências. Verso 20 a 25. Verso 20 diz assim: disse o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Deus perdoa. Depois da intercessão de Moisés, Deus perdoa. Mas observemos o versículo 22 e o 23. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi aos seus pais. Sim, diz o Senhor, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Perdão, meus irmãos, não elimina as consequências temporais da nossa vida, ou como no caso desse povo, uma consequência eterna. Há uma tensão aqui entre a graça e a justiça de Deus. Sim, Deus perdoa, isso é sinônimo de graça. Agora, Deus disciplina, e isso é sinônimo de justiça sobre as nossas vidas. No versículo 24, continua: porém, o meu servo Calebe entrou em outro espírito, um homem com um espírito diferente. Enquanto o povo murmurava, enquanto os outros 10 espias diziam que não era possível vencer os gigantes, avançar para essa terra, Calebe confiava. Ele conhecia o Senhor, ele caminhava com Deus, ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele e sabia que o Senhor não iria desampará-los, porque Deus tinha feito uma promessa que levaria-os para uma terra que emana leite e mel, e não o Egito, como nós vimos na liturgia. Deus pode perdoar nosso pecado, irmãos, mas ainda podemos colher as consequências dele. Não brinquemos com o pecado, não brinquemos com o pecado da murmuração. Oitavo ponto: Deus julga a murmuração de forma justa, afinal, Ele é justo. Verso 26 ao verso 35. Verso 27 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus deixa bem claro novamente, a murmuração é contra Ele. Não foi apenas contra Moisés, ou contra Arão, ou contra Calebe, ou Josué, mas sim contra Deus. Versículo 28, diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Essa é a tradução da nova atualização. Aqui nós vemos, primeiro, meus irmãos,
o juízo é proporcional. Neste deserto cairá o vosso cadáver. No versículo 34 nós vamos encontrar: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Deus responde exatamente à rebelião deles, proporcionalmente. Vocês estão murmurando do que viveram e passaram até aqui? Vocês estão achando que deveriam voltar? Então vocês vão perecer novamente, proporcionalmente. Segundo, o que pediram, receberam. Eles disseram: quem dera morrêssemos no deserto. Deus responde: assim será. Se vocês estão murmurando, achando que seria melhor morrer no deserto, assim será. Isso reflete, meus irmãos, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós desejamos na hora da incredulidade. Se fosse para ser cristão e passar por isso, melhor que eu nem fosse. Se fosse para conhecer a Deus, ser crente, ser um evangélico, preferia que nem fosse assim. Nossas palavras revelam o nosso coração. Deus ouve as nossas reclamações, afinal de contas, Ele é onipresente. Nono ponto: o pecado tem consequências coletivas, verso 31 ao 33. Porém, os vossos pequeninos, os vossos filhos, eles conhecerão a terra. Aqui Deus diz: os filhos entrarão, os pais não. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos. O pecado de uma geração afeta outra geração. Nossa murmuração, meus irmãos, afeta a nossa família. Nós lemos aqui domingo após domingo, Êxodo capítulo 20, no verso 5: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Querendo ou não, meus irmãos, o nosso pecado de murmuração impacta a vida dos outros, impacta aqueles que estão ao nosso redor. 10º ponto: os líderes da murmuração recebem juízo imediato, verso 36 ao 38. Os homens que Moisés enviara e que, voltando, fizeram murmurar o povo, morreram de praga. Aqueles 10 homens que, com suas palavras, com sua murmuração, com sua incredulidade, fizeram todo o povo murmurar, e novamente todo o povo murmurou na manhã seguinte. Aqueles que espalharam a incredulidade foram julgados primeiro. E no versículo 38, porém, Josué e Calebe ficaram com vida. Deus preserva os fiéis aqui. Um belo exemplo de como nós devemos perseverar nas nossas provações. Uma aplicação para mim e para você. Você que é pai, você que é mãe, você filho, você criança, cuidado com a sua influência. Você pode edificar, mas também pode destruir outras pessoas com o pecado da sua murmuração, ou melhor, com o pecado da nossa murmuração. O que podemos concluir então, irmãos, ao meditar nesse texto? A murmuração endurece o coração. A murmuração provoca Deus. A murmuração traz juízo e a murmuração afeta aqueles que estão ao nosso redor. A murmuração revela um coração incrédulo, ingrato e rebelde perante Deus. Mas Deus, em Cristo, oferece perdão, transformação e um novo coração. Por fim, meus irmãos, examinemos o nosso coração. Onde e por que nós temos murmurado? Por que você tem murmurado? Contra a sua própria vida? Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Contra as pessoas? Contra Deus? Talvez. Trouxe alguns exemplos aqui para nós meditarmos juntos. Contra o seu trabalho? Contra a sua profissão?
contra o seu salário, contra a sua liderança, contra a sua moradia, sua saúde, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus sogros. Talvez tenhamos murmurado contra a própria igreja do Senhor, contra o presbitério, contra o pastor, não sei, cabe cada um de nós analisar o nosso coração. Meus irmãos, nós não somos proibidos de julgar, isso é diferente. A Bíblia nos ensina isso, julgai todas as coisas, mas devemos fazê-lo a quem de direito. Diz Mateus capítulo 5, verso 23 e 24: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é recíproco, meus irmãos. Se eu lembro que o irmão tem algo contra mim, eu vou lá e libero perdão e converso com ele e acerto as contas. Mas também é para mim que, se tenho algo contra alguém, contra uma situação, uma circunstância, eu também devo lá e resolver isso e reconciliar com o meu irmão. Se eu tenho murmurado do meu irmão, eu preciso rever isso. Cristo é o antídoto para a nossa murmuração. Sim, meus irmãos, esse texto nos conduz a Cristo. Porque se Israel falhou no deserto, Cristo foi fiel no deserto. Onde houve murmuração, em Cristo houve perfeita obediência. Onde houve incredulidade, em Cristo houve fé perfeita. E é somente nele que encontramos a transformação do nosso coração murmurador em um coração confiante e submisso à vontade de Deus. Tudo aponta para Cristo. Ele é o intercessor perfeito, como foi Moisés para com o povo perante Deus. Ele é o substituto perfeito. Por conta do nosso pecado de murmuração, ele já se entregou, ele já morreu por isso. Ele é a solução para um coração murmurador. A Bíblia diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O que faremos, irmãos? Nos tornemos obedientes. Na cruz ele não murmurou, ele confiou, ele se entregou, e por meio dele Deus transforma murmuradores em verdadeiros adoradores. A palavra de Deus nos chama: em tudo dai graças. Sendo assim, meus irmãos, vamos substituir hoje a murmuração por gratidão. Vamos substituir a reclamação por oração. Como diz Paulo: não andeis ansiosos, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4, versículo 6, como nós vimos em outra oportunidade. Que meditemos nessas coisas, irmãos. Como eu falei antes, um texto longo, mas um texto simples para analisarmos à luz das Escrituras. Eu não sei você, e de novo, glória a Deus se você não murmura de nada. Eu acho difícil. Está frio, está ruim. Está quente, é muito calor. Choveu, não dá para ir para a igreja, mas dá para ir trabalhar. Eu acredito que alguma coisa você tem murmurado ao Senhor, e talvez nessa manhã você tenha murmurado. Que venhamos a refletir sobre isso nos nossos corações, crendo que mais uma vez o Senhor está falando conosco. E de novo, falando de oração, precisamos levar a Deus a nossa murmuração. Senhor, eu tenho pecado nessa área, eu não consigo levantar um dia sem estar reclamando de algo. E eu sei que eu tenho pecado contra o Senhor, não contra essa situação, não contra a minha situação. Me perdoa e me ajuda a vencer isso. Nós, como povo de Deus, irmãos, que testemunho que damos reclamando das coisas. E como eu disse no início, esse é um pecado que tem me afetado. Eu gosto muito de brincar com os irmãos, e às vezes solto uma figurinha que um dia alguém compartilhou comigo: não despiora nunca. Os irmãos mais próximos sabem o que significa isso. E eu confesso aos irmãos que às vezes tem um tom hilário,
de brincadeira, mas muitas vezes eu murmuro, soltando essa figurinha. Cuidemos com isso, irmãos. São nas pequenas coisas, como nós vimos, é sutil. É uma palavra que foi solta ali, mas que está lá no nosso coração querendo dizer aquilo mesmo. Eu não concordo. Por que isso? Por que isso agora? Por que comigo? Eu já sofri bastante. Olhemos para o povo de Israel. Até aqui eles murmuraram e o Senhor foi paciente com eles, assim como Ele é paciente conosco. E glória a Deus por isso, senão não estaríamos nessa manhã ouvindo mais uma vez a repreensão do Senhor sobre as nossas vidas. Mas que seja uma repreensão, que nós venhamos a mudar os nossos caminhos para que não recebamos a justiça de Deus, como nós vimos acontecendo com Corá. Lembra que nós lemos na liturgia? Mais de 250 homens, fora crianças e mulheres, engolidos pela terra por sua murmuração, por se levantar contra um homem que Deus colocou para conduzir o seu povo. Graças a Deus que isso não acontece nos nossos dias, a terra se abrir e engolir os murmuradores. Ou como aquela oferta mentirosa que nós vemos lá em Atos, que fez cair morto um casal. Deus tem sido misericordioso conosco, irmãos, mas isso não é motivo para nós levarmos a vida de qualquer jeito, murmurando, reclamando. E eu não estou dando indireta para ninguém aqui. Novamente essa palavra falou comigo primeiro. Minha família perguntou, minhas filhas: pai, o que você vai pregar? Murmuração. Sério? Sério. Deus tem falado comigo sobre isso. É vergonhoso, mas assim como vocês, eu sou carne e peco e me arrependo e peço que Deus me ajude a sobrepor essa falha, esse pecado. E assim peço pelos irmãos também. Oremos juntos, meus irmãos.